Hoje iremos aprender no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 8. Amém? Hoje nós vamos aprender como lidar, com problemas, principalmente problemas relacionados ao pecado pessoal, e também ao pecado no coletivo. Nem sempre o coletivo ele pratica o mesmo pecado daquele que pessoalmente erra em alguma área da vida, nem sempre. Mas a igreja pode cair num erro coletivo de um pecado que muitas das vezes não percebe que está pecando na mesma medida de um pecado pessoal que nós denotamos como um pecado terrível, e se equipara, porque o maior problema não é o pecado em si, o pecado pessoal em si, não é este o maior problema. O maior problema é quando a mente entra em uma letargia psicológica e acaba caindo a igreja num pecado chamado pecado de complacência. Quem achou o capítulo 5, a partir do verso de número 1, diz assim, ao versículo de número 8: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Pai, quero orar nesta noite, nesse momento, em prol, Senhor, dos teus filhos, para que, Senhor, tu venha abrir os olhos do nosso entendimento, para compreendermos, Senhor, a tua vontade para as nossas vidas nessa noite, de tudo aquilo, Senhor, que temos em tua palavra, Pai, nesse ensino, ó Deus, da carta aos Coríntios, no capítulo 5, onde iremos aprender, onde iremos, Senhor, trazer aqui, ó Pai querido, texto, Senhor, Pai, expositivo para o coração do teu povo. Por isso eu te peço, Senhor, graça e sabedoria, para que também, Senhor, eu possa, no abrir da minha boca, ser claro, ser objetivo, ser simples, mas que esse ensino venha alcançar o coração dos teus filhos, e assim os teus filhos crescerem na graça e no conhecimento, e também, Senhor, no discernimento do teu Espírito, da tua palavra, para aplicar, Senhor, este ensino às suas vidas, seja no cotidiano, na vida pessoal, na vida familiar, na vida coletiva, na igreja, ó Pai, em comunidade. Abençoe teu povo, dando graça e conhecimento nessa noite, assim também a minha vida, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, queridos. Amados, estive hoje,
estudando esse texto, né? Essa semana já também dando aquela pincelada nesse capítulo 5. E separamos hoje estes 8 versículos do capítulo 5 de 1 Coríntios para tratar a respeito de um mal que tem tomado conta do coração e da mente de muitos cristãos, tá? Na questão bem pessoal e também na questão coletiva. O tema para este ensino hoje, nós iremos tratar sobre o pecado de complacência. Amém? Alguém aqui já ouviu a respeito ou o significado da palavra complacência? Alguém já ouviu? Não? Então hoje nós iremos aprender o quanto esse mal ele é tão prejudicial para a vida espiritual da igreja, né? Ele não só se aplica, o mal da complacência não é só aplicável, né? Ou ele não só acontece, né? Não é usar a expressão aplicável, ele não só acontece tanto direta ou indiretamente na vida da pessoa, seja consciente ou inconsciente, ele acontece sim, tanto na área da família, como na área da vida social, tá? Como também profissional, ou em algumas situações da vida que não se trata em relação ao que citamos aqui, essas áreas como família, mas até mesmo na igreja, né? No modo coletivo. E a complacência, ela é um mal tão terrível que, de fato, esse mal, ele acaba influenciando relativamente, tá? E negativamente, de forma não só relativa, mas de forma concreta na área espiritual da vida da igreja, tá? Então nós vamos tratar isso hoje, até porque o apóstolo Paulo, ele está tratando aqui um pecado, tá? De uma pessoa, de um homem, ou de um jovem, ou de um rapaz, que havia se envolvido intimamente, tá? Relacionalmente, a uma intimidade muito mais profunda do que um relacionamento paternal, né? Ou de filho para madrasta, porque a pessoa da qual ele se relaciona é a sua madrasta, esposa de seu pai, né? E o apóstolo Paulo, ele trata esse problema na vida da igreja. É um pecado pessoal, é um pecado que acontece na vida de alguém naquela época, que o apóstolo Paulo diz que é o pecado de fornicação. E esse pecado de fornicação foi tão terrível, assim, no sentido pessoal para a vida da pessoa, porque não era simplesmente o pecado da fornicação em relação a uma outra pessoa que não tivesse nenhum grau parentesco. Não era esse o problema. O problema é que essa pessoa se envolveu, né, um pecado de fornicação com alguém muito próximo a ele em grau parentesco. Não que não fosse um grau que se desse como pai, ou como mãe ou filho, mas aquela mulher era esposa de seu pai. Não se sabe se ela foi esposa do pai dele, ou se de fato ele se envolveu com ela enquanto estava ela com o seu pai. Já ouvimos sim casos acontecer como este nosso tempo presente, já ouvimos sim, mas naquela época, isso ainda se torna até para nós, quando ouvimos algum acontecimento nessa área, nessa questão, nós ficamos até mesmo escandalizados por alguém, né, se envolver até mesmo com a própria mãe ou com o próprio pai, ou, como era o caso daquele moço, com a própria madrasta. Então, acontece que o apóstolo Paulo, ele trata esse caso e ele faz uma comparação
do nível de pecaminosidade daquela ação, porque ele diz assim: olha, está acontecendo entre vós pecado de fornicação, que vocês não ouvem isso nem entre os gentios. Quando Paulo está usando a expressão gentios, que para nós seria hoje o povo mundano, né? Nós ouviríamos hoje para nós essa palavra: olha, está acontecendo entre vocês na igreja, vamos citar a igreja Unção Ágape, na igreja Unção Ágape, pecados que você não ouve acontecer, você não ouve alguém dizer esses acontecimentos com as pessoas ímpias do mundo ou que estão fora da igreja. Então, seria como que se estivéssemos ouvindo também esta exortação do apóstolo Paulo, essa chamada de atenção do apóstolo Paulo para a vida da igreja atual. E naquela época, tinha-se os pagãos, né? Até porque o mundo já vivia num mundo de prostituição naquela época. Havia os templos, quanto mais na época da igreja de Corinto, havia os templos pagãos, e havia também as prostitutas pagãs, né? As prostitutas cultuais, aquelas que estavam no templo, né? Que eram sacerdotisas de algum templo, que considerado dentro da história tanto grega, até da história daquela época, historiadores falavam a respeito dessas mulheres que era considerada como ninfas. Então essas moças, essas mulheres eram prostitutas, e elas ficavam na porta do templo se prostituindo em culto aos deuses pagãos daquela época. Então acontece que mesmo nessa vida de prostituição, de pecados que o mundo vivia naquela época, era incompreensível até mesmo na mente de um pagão ou de um gentil alguém se envolver com uma pessoa tão próxima no seu parentesco. Então Paulo ele diz: olha, houve-se entre vós fornicação tal que nem se ouve entre os gentios. Então Paulo está tratando um pecado grave no seio da igreja, algo que é terrível, algo que escandaliza até mesmo aqueles que são do mundo, quando ouve a respeito de um tal pecado que estava acontecendo. Então, quando Paulo trata isso, ele fala a respeito de como lidar com aquela situação. Mas o problema maior em relação àquele problema pessoal daquele moço em relação à sua madrasta, o maior problema estava na complacência da igreja. O que é a complacência, meu irmão? Eu vou dizer para você de forma clara e objetiva, para que você não venha cair nesse mal e nesse erro. É a mesma coisa de que quando uma coisa acontece, um pecado, algo terrível acontece, nós tomamos aquilo como algo normal. O mundo hoje está cheio de ações pecaminosas. E quantas pessoas hoje, até mesmo cristãos, cristão protestante, né, que pregam o evangelho, que falam do amor, que falam da santidade, têm aceitado os males, tanto em meio à sua família, até mesmo aí dentro do seio da comunidade da igreja, aceitam não como algo assim, olha, está correto, não é essa afirmação de dizer que aquele mal está correto, mas entende-se que aquilo é um mal negativo, que aquilo é algo contra a santidade da igreja, que aquilo é algo contra a sua própria moral, contra a moral da igreja, e acontece que as pessoas, nós, no cristãos, no coletivo, caímos no pecado da complacência, quando a nossa mente entra numa letargia. Parece que a nossa mente, né, dizendo da forma coletiva, modo geral, não só a igreja aqui local, mas no aspecto mundial, a igreja universal, nós entendemos que a mentalidade de muitos cristãos parecem estarem extasiadas diante, à frente a muitas as ações pecaminosas, até mesmo dentro da igreja, na sua própria vida pessoal e também no rol, né, no seio da própria família. É quando nós aceitamos aquilo como normal. Falamos assim, não tem problema nenhum.
Ah, não há problema nenhum nisso. E aceitamos, e às vezes entendemos que aquilo até mesmo é errado. Mas para não entrarmos em confronto com a pessoa, por não entrarmos, talvez para a pessoa não se sentir conosco, desconfortáveis, por nós confrontá-las, por nós dizer para ela que ela está trilhando um caminho errado, por dizermos para aquela pessoa que aquilo que ela está fazendo não é correto, não está de acordo com os mandamentos de Deus, nós ficamos presos e limitados de chegarmos na pessoa e tratarmos aquele assunto, com medo talvez de a pessoa se afastar de nós, de a pessoa sair da igreja, de a pessoa, dos nossos, do membro familiar, ficar chateado, com raiva, nervoso e fazer algo pior ainda do que está sendo feito. Então caímos nesse erro, no pecado da complacência, ao aceitarmos, tá, consciente e inconscientemente, sabendo que aquilo está errado, e não lidarmos de forma de que venhamos a agir em prol da pessoa que está cometendo o erro, em ajudá-la, confrontando-a, dizendo para ela a verdade, dizendo que ela está trilhando o caminho errado. Nós não podemos ter medo de colocar aquela situação para ser tratada, seja em qualquer área que seja da nossa vida, até mesmo em receber a confrontação. Quando eu ou você estiver praticando algo errado, que alguém vier e dizer, olha, pastor André, eu estou percebendo que o senhor não está agindo correto ali, eu percebi, que seja algo muito particular, algo que seja muito no individual, até porque nós vamos aprender como lidar com o pecado dos outros, tá? Não vamos ser complacentes, não vamos aceitar sim. Mas isso não nos dá o direito de condenar, de atacar, de agredir moralmente, verbalmente aquela pessoa, de expor aquela pessoa publicamente e muitas das vezes só para efeito nosso, às vezes chegar numa questão moral, pessoal, de querer, de uma moral, de mostrar que nós queremos que o nosso desejo seja realizado, porque não aceitamos aquilo, e aí expomos as pessoas, e não é esse o sentido do Evangelho. Ao vermos uma pessoa errar, falhar, a primeira coisa que devemos fazer, não é cair no pecado de complacência, deixa aquela pessoa do jeito que está, não é assim. Nós devemos ter a responsabilidade, como igreja, como pais, como amigos, tá? Como pessoas que são muito próximas de nós chegarmos na pessoa e dizer, olha, você está fazendo aquilo que não agrada o coração de Deus. Então, emende, trate de fazer o que é certo, o que é correto. Então, nós não podemos cair no pecado da complacência e deixar a pessoa viver a vida como ela achar que deve viver. Amém? Então, não nos dá o direito de criticar, de julgar, isso nós vamos falar depois. Então preste atenção, como que o pecado de complacência, ele age em nós, e de forma pessoal e coletiva. A complacência é o ato de relaxar em relação aos critérios de rigorosidade. É fragilizar princípios e fragilizar a sustentação de uma percepção ou de um conhecimento, né? Por exemplo, eu entendo que em determinado lugar existe um conjunto de regras e éticas para aquele ambiente. Então alguém passa a agir contrário àquela ética, tá? Aquela regra, aqueles princípios, e nós muitas das vezes deixamos que esses princípios que regem aquele ambiente, talvez os mandamentos de Cristo em relação à igreja, quando vemos pessoas quebrarem estes princípios, nós devemos, de maneira nenhuma, não devemos relaxar. O que é relaxar? É o pecado da complacência
em aceitar que aquela situação, aquela conduta continue da mesma forma que está, ou se não a piorar. Vocês estão entendendo? Então, pecado de complacência, o ato da complacência, a ação da complacência em nós é relaxar nos princípios, principalmente nos princípios que têm significado espiritual para nós, que é o Evangelho de Cristo, que são os mandamentos da palavra de Deus para as nossas vidas. Vocês estão entendendo, amados? Que nós devemos ter a responsabilidade de não relaxar, de não deixar as coisas ficar pior do que está. Devemos acertar, devemos trabalhar para que as coisas andem conforme, devido àquilo que a palavra de Deus exige de nós como igreja. E você tem que levar isso para o campo familiar também. Você tem que levar isso para o campo profissional. Tá? Então, o mais perigoso ainda, irmão, quando nós lidamos, quando deixamos que o pecado, a ação da complacência tome conta de nós, então fica mais perigoso ainda, é no ponto de vista ético coletivo, né? Como eu citei aqui, quando se tem regras, quando se tem ética social, então o que fica pior na ética coletiva é supor que a conduta decente da vida coletiva, que na conduta decente coletiva, nós estamos imunes às responsabilidades. O que você está querendo dizer com isso, pastor André? Naquilo que nós entendemos como conjunto de regras coletivas, social, para a igreja, para a família, para a sociedade, que nós entendemos que aquilo é bom, né, para o melhor convívio da comunidade e da sociedade, da igreja, o que acontece conosco? É nós acharmos que nós estamos imunes, tá, a responsabilidade coletiva. Sabe qual que é a expressão que nós usamos quando nós somos irresponsáveis? É quando nós dizemos assim: isso não é problema meu. Então, quando você está na sua empresa, no seu trabalho, tá, que alguma coisa que sai fora daquilo que está no padrão de ética social da empresa, e você se coloca de canto, e você diz assim: isso não é problema meu, você está errando eticamente no mal da complacência. Porque, querendo ou não, você está sendo conivente com algo que está atrapalhando o ambiente. Você está sendo conivente com algo que está denigrindo a imagem da instituição. Você está sendo conivente com algo que difama, que vai contra os princípios da palavra de Deus. Aí no coletivo cristão, naquilo que nós entendemos como igreja, quando você vê o irmão caído, quando você vê o irmão que falhou, que você vê o irmão com uma situação difícil, quando você vê alguém com um problema, não importa qual que seja o problema, aí você diz: isso não é problema meu. Pecado da complacência. E a palavra de Deus, ela está, como eu disse aqui esses dias, recheada. A Bíblia tem muitos textos, tanto como mandamento imperativo, mandamento objetivo, absoluto para a vida cristã, como também ações citadas até pelo próprio Jesus, como na parábola do bom samaritano. Já muito citado aqui em nosso altar, a relação do sacerdote, tá? A relação do levita em relação ao homem que estava caído no meio do caminho. Vamos abrir comigo lá esse texto? Lucas capítulo 10. Capítulo 10 de Lucas.
a partir do verso de número 25. Olha só como o pecado da complacência, da irresponsabilidade, estava tão inserido no coração da cultura judaica e religiosa daquela época, na época de Jesus. Olha a pergunta que um doutor da lei ele faz para o Senhor. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, é fugir da responsabilidade, viu, irmãos? Pessoa que fica muito dando desculpa, muito se justificando nas questões da vida, do grupo social, do coletivo, dando muita desculpa, é pessoa irresponsável, é pessoa que já está o pecado da complacência está tão atuante na vida dela que ela começa a se justificar, amém? Aí se justifica para não ter responsabilidade com o outro, com o coletivo, com a sociedade, com desculpinhas esfarrapadas, amém? Ele disse assim, ó, ele querendo justificar-se, né? Que é o verso de número 29. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas e aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Está aí inserido na mente religiosa do sacerdote, do levita, o mal da complacência. Estava tão desapercebido na mentalidade deles, que eles passavam, eles viram um homem que estava caído, que eles falaram assim: ó, isso aqui não é responsabilidade minha, e passaram de largo, né? Então, o pecado da complacência é quando alguém diz, né, parece até uma música, que todo mundo sabe cantar, que todo mundo sabe expressar diante de uma responsabilidade, dizendo: esse problema não é meu. Vocês entenderam? Esse problema não é meu. Pessoas que acham que estão imunes à responsabilidade ética social, de estarem firmadas, de sustentar os princípios da palavra, os princípios da família, tá? Os princípios que regem qualquer local, qualquer ambiente social que você esteja, amém? Então precisamos aprender isso e saber sustentar as coisas, tá? Como um bom cristão, como pessoas honestas, verdadeiras, que querem que as coisas andem bem, amém? E o problema na igreja lá de Corinto aqui é que eles estavam vendo algo acontecer dentro da igreja, mas ninguém fez nada. Ninguém agiu em prol daquela situação de resolver tanto o problema do moço, porque o problema já estava inserido no coração deles. Talvez eles pensassem assim: essa igreja está cheia de lideranças, essa igreja tem líder para todo lado, tem Apolo, tem
Pedro, tem Paulo, tem Cefas, Pedro, já falei, tem Cefas, e aí Jesus também. Então, que eles resolvam esse problema aí, que eles tomem uma decisão, que eles façam alguma coisa. Agora eu não, eu vou ficar de ladinho, de canto, eu não quero saber de nada, eu não quero nem saber disso aí, que eles resolvam para lá. Então as pessoas vão fugindo da responsabilidade quando elas se posicionam na neutralidade. A neutralidade, meu irmão, já é escolha daquilo, pelo lado do negativo. Você sabia disso, meu irmão? Quando você se coloca neutro numa situação, você está se posicionando no lado negativo da situação. A falta de posicionamento já diz quem você é. Então, irmão, cristão tem que ter posição. É sim, sim e não, não. Não pode ficar no meio termo. Então fica na neutralidade. Problema não é meu, não quero saber, tá? Eles que resolvam, eles que façam, eles que vão lá e dão um jeito naquilo, porque aquilo não tem nada a ver comigo. Como que não tem nada a ver contigo, meu irmão? Qualquer problema que acontece na igreja tem a ver com todos que estão aqui dentro, que todos aqueles que fazem parte do coletivo desta comunidade. Por quê? Porque eu às vezes não preciso nem tratar o assunto em saber, mas se eu tenho a ideia que alguma coisa está acontecendo e que eu não fui chamado para resolver aquele problema, então o que eu vou fazer? Eu vou orar em prol daquilo, para que aquele problema se resolva, para que aquela sua situação se acerte. Não é só problemas pessoais, relacionamento ou espirituais, mas toda a situação que ocorre na igreja, desde limpar a igreja. O problema não é meu limpar a igreja. O problema não é meu ver se tem uma lâmpada queimada, se está faltando uma lâmpada, se está faltando 2 lâmpadas. Esse problema tem que ver o pastor. Eu não quero saber se tem lixo lá na porta da igreja, tem que ver isso aí, a irmã A, a irmã B. Não, a responsabilidade também é sua, meu irmão. Ao ver um copo caído no chão, ao ver um papel de bala no chão, a responsabilidade também é sua de pegar aquele papel, aquele copo e jogar no lixo. Vocês estão entendendo? A responsabilidade não é individual, ela é coletiva. O pior problema que acontece hoje na vida da família é quando o filho está com um problema, está fazendo coisa errada, aí o pai vai corrigir e vai dizer para a esposa: olha, o fulaninho está aprontando. Aí a pessoa diz: problema é seu, você que resolva, tá? Quem manda você dar asinha para ele, quem manda você passar a mão na cabeça, então o problema é seu. Então isso acontece muito no meio das famílias, que também é um grande problema dentro das famílias. Diga amém se você está entendendo, meu irmão. Vamos rápido que as horas não nos permitem. Mas eu creio que se nós não terminar hoje, nós terminamos na terça-feira que vem. Amém? Não vamos mais ser complacentes nas coisas, meu irmão. Vamos tomar uma posição. Posição do que é correto, do que é certo. Elias estava no Monte Carmelo e perguntou para o povo: e aí, vocês vão continuar adorando a Baal ou vocês vão adorar a Deus? Se Baal é Deus, que vocês continuem servindo ele. Ou Deus ou Baal, meu irmão. Jesus é bem claro também quando ele se posiciona em relação espiritualmente às riquezas do mundo, que ele diz assim: olha, não tem como servir a 2 senhores, ou há de aborrecer um e amar a outro. Então não tem esse negócio de ser meio termo, lá e cá, porque quando nós somos meio termo, nós aceitamos tudo que vem de todos os lados, e a nossa vida vira uma bagunça, vira um embaraço. Porque essas coisinhas que acontecem, como aconteceu na igreja de Corinto, Paulo trata lá na frente como um fermento, uma coisa que começa, que não é tratada e que vira um problema na vida de todos também. Vai contaminando um, contaminando o outro. É um fermento que leveda toda a massa. Amém? Há pessoas também, irmão, um outro problema, na mesma esfera, mas de um lado, de um outro lado, né? Que são aquelas pessoas que tratam e que falam de ética, que são pessoas: não, eu sou certo, eu sou correto,
Eu gosto das coisas no lugar. Não tem sim, sim, não, não. Eu sou sim, sim, ou sou não, não. Não tem meio termo. São aquelas pessoas que se posicionam verbalmente. Essas pessoas falam, pensam até, né? Mas elas tratam essa posição delas apenas na boca, no falar, no verbal. Mas mesmo assim elas não agem. Elas dizem, ó, eu sou assim. A posição dela é só pessoal. A posição dessa pessoa não afeta as outras pessoas. Porque se posicionar não é só dizer, ó, eu estou do lado A e os outros estão do lado B. Não é só dizer. Tem que agir, tem que influenciar, tem que ser relevante. Então se eu tenho uma posição, minha posição, ela tem que ser relevante, ela tem que influenciar os demais. Então não adianta eu ter palavras só de ética, dizer que as coisas estão erradas, mas não faz nada para acertar. Entenderam? Não adianta só, o erro está ali. Mas o que você tem para fazer para melhorar aquele problema que está ali? O que você pode fazer? Aí muitas pessoas apontam o erro, mas não resolvem nada. Dizem onde está o problema, mas não fazem nada. É igual aqueles objetos aqueles aparelhos que medem o tempo, né? Que é o termômetro. O termômetro, ele identifica se está acima de 0 ou abaixo de 0, mas ele não influencia no tempo. Já o termostrato, é isso? Termostrato, né? O termostato. Oi? Termostato, né? Então, o que acontece? É um aparelho que ele é regulado a partir da pessoa que quer que aquele ambiente fique só naquele clima. Então, se fica mais calor, o termostato regula. Então ele faz alguma coisa para que o ambiente melhore de acordo com aquilo que ele foi programado. Vocês entenderam? Então, nós precisamos ser assim. Identificar o problema, resolver o problema. Eu vi que ali tem uma teia de aranha, né? Então, eu não vou, pastor, tem uma teia de aranha ali. Aí eu falo, também. Pastor, tem tanto problema para resolver, não se preocupa às vezes com a teia de aranha. Então vai lá, irmão, tira a teia de aranha. Então, do mínimo. No mínimo, mas também temos que entender que o macro, as coisas maiores, mais difíceis, nós temos que resolver também. O que você não pode resolver, irmão, vamos lá comigo, vamos resolver aquele problema. Vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa. Amém? Então, essa situação, eu estou falando ainda em situações que acontecem na igreja, na família, mas o problema aqui é a igreja. Paulo está tratando o problema da igreja. Paulo primeiro está tratando o povo para que o povo pudesse tratar um problema que eles haviam aceitado. Então não basta nós, irmãos, dizer que o erro está ali. É ver o irmão pecar, é ver o irmão errar, é ver o irmão falhar, é ver o irmão fazer alguma coisa que não está de acordo. E eu cruzar o braço e dizer, deixa ele continuar vivendo assim. Mas a Bíblia não ensina desse jeito. Jesus nos ensina a se posicionar e a tomar uma posição em relação àquela situação. Abra comigo em Mateus capítulo 18, do 15 ao versículo 20. Nós vamos ler esse texto aqui, você vai entender como que tem que lidar com situações de pecado, de problemas com os outros. Capítulo 18, verso 15. Capítulo 18, verso 15. Capítulo 18, verso 15. Quem achou, diga amém. Olha o que diz aqui, ó. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Na verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu.
Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então você viu a pessoa falhar, a pessoa fez algo contra você, contra alguém, você pode fazer alguma coisa para resolver? Faça no particular. Não vê e fica ali. Tem outros que influenciam ainda mais negativamente com o problema. Viu o irmão pecar, sabe o que ele faz? Corre para falar para o outro, corre para falar para o vizinho, corre para falar para o irmão, para o outro irmão, mas ninguém resolve o problema daquele irmão. Ninguém resolve aquela situação. Casos assim que já enfrentamos, casos assim que já lidamos na igreja, as pessoas não sabem lidar com o problema. Em vez de lidar conforme a palavra de Cristo, não. Pega aquele problema daquela pessoa que está errando, que está falhando, está dando uma de coitado, e vai levando para um, vai levando para outro, vai levando para outro. Em vez de resolver, ajudar, não, fica levando, alastrando o problema dentro da igreja, alastrando o problema na comunidade fora da igreja. E o nome de Jesus é que vai sendo envergonhado. É o nome de Jesus, é o nome da igreja, nós como cristão, nosso nome como cristão é que vai sendo envergonhado. Porque, mas como é que pode naquela igreja estar acontecendo algo daquela forma, daquele jeito? E todo mundo vai aceitando essas coisas como... No coletivo devemos lidar com a situação para ajustar o problema, não para piorar o problema. Diz amém? Por que eu estou falando isso, irmão? Porque a gente, quando lidamos com um problema, a gente não consegue resolver. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem resolver o problema. Isso eu falo do coletivo. Um quer resolver, 2 quer resolver, mas a maioria não quer resolver o problema. Acham que resolver o problema daquela pessoa é favorecê-la, é se colocar na posição ao lado daquela pessoa, em detrimento da comunhão do corpo de Cristo. Sendo que uma situação já foi colocada para ajustar, para ajudar. E as pessoas vão levando o problema, arrastando o problema, e o problema vai contaminando, vai atrapalhando a vida da igreja, a comunhão da igreja. Podemos aprender como é que nós vamos resolver o problema. Peraí, vem cá, meu irmão, assim, é isso que você está falando? Tem 2, 3 testemunhas, então, olha, toma essa posição aqui, essa é a posição que você tem que tomar. Aí não toma, aí tem que levar para a igreja, ó, fulano, Beltrano, está assim, assim, assado. Ah, pastor, quem está errado é você. A gente quer ajudar, não, mas o povo está falando que quem está errado é o pastor. Está se posicionando para ajudar, mas no coletivo a pessoa está no pecado, está no erro, e as pessoas estão dizendo que a pessoa está certa. A pessoa está pecando terrivelmente, a gente quer ajustar a situação, quer ajudar a pessoa para a pessoa não ir para o inferno, não ir para o mundo, e as pessoas estão torcendo em favor daquela pessoa, estão ajudando, ficando do lado daquela pessoa, em detrimento à ética, ao bom costume, ao mandamento de Cristo, que ensina como nós devemos tratar um pecado de um irmão. Vocês estão entendendo, meu irmão? Então, nós não podemos ser como esse tipo de situações de pessoas, como na igreja de Corinto. Está vendo lá o camarada pecar, está aceitando, não tem problema nenhum. Então quem fica errado na situação é Paulo, porque Paulo quer ajustar e o povo não quer ouvir Paulo. Vocês estão entendendo, amados? Diga amém, diga glória a Deus. Eu já vou encerrar, falta 10 minutos, nós conseguimos terminar isso aqui hoje. Amém? Então, as pessoas, algumas se colocam no exemplo assim: eu tenho uma conduta irrepreensível, mas os outros não. Espera aí, irmão, se a tua conduta é correta e os outros não estão andando de acordo com a conduta correta que você tem, então como é que você está conseguindo influenciar as outras pessoas se as pessoas continuam no erro e você continua no que é certo? Então esse tipo de conduta não vale, porque ele também é complacente ao mal. Ele é complacente ao erro, é conivente, porque às vezes nós temos uma conduta, porque a Bíblia fala que nós temos que ser sal e luz. O sal influencia no sabor, influencia em tudo onde ele é colocado, no alimento, e conserva também. Então ele tem uma influência. Ele não pode ser nada, pode ser o elemento mais barato que tem para se comprar, mas ele tem uma influência muito grande na sua casa, na sua vida, no seu alimento.
Uma casa que não tem sal, como dizia minha avó, uma casa miserável. Hã? Não era assim? Se não tem sal é porque o negócio está ruim. Não era assim que falava? Então, o sal ele tem um significado, uma relevância muito grande, sendo ali um simples tempero. A luz, que todo mundo vê a luz do dia, vê a luz do sol, da lua, das lâmpadas. Você não nota, você fica olhando para a lâmpada. Quando você está aqui, essa lâmpada é importante, como essa lâmpada brilha, como essa lâmpada é bonita, você não fica. Mas dá um apagão para você ver. Deixa ela queimar para você ver o quanto ela é importante no ambiente da sua casa. Então, olha que interessante. Nós somos luz e somos sal. Se essa luz que há em nós, se esse sal que há em nós não tem influência naquilo que é ruim, então essa ética, essa conduta irrepreensível, nada vale para Deus nem para o mundo. Entenderam? Ela é conivente. Essa ação é conivente, essa ação é complacente ao mal que está por aí. Amém, queridos? Então, Paulo ele trata essa situação, o pecado da conivência do povo da igreja de Corinto. Que ele diz assim, vamos voltar lá. Olha que interessante, capítulo 5, versículo 2. Eu vou ler o versículo 1 de novo, tá? Olha assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é haver alguém que abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, o que é isso? Soberba, orgulho. Nem ao menos vós entristecestes, quer dizer, vocês não ficam tristes com isso, né? É isso que Paulo está dizendo, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto de vós e do meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Amém? Interessante que Paulo usa uma expressão aqui, no grego, que é pentém, né? Que é a mesma expressão. Quando ele diz entristecer por aquela atitude, ele diz assim, como chorar por um morto, tá? Então aquelas pessoas deviam estar tão tristes, que eles não estavam tristes. Sabe, irmão, o camarada estava no erro, estava no pecado, e eles não estavam nem aí, estavam levando a vida de boa. Não se entristeceram com a conduta daquela pessoa. Esse entristecer é ficar tão comovido, né? Igual o samaritano, que teve íntima compaixão por aquele homem, a ponto de se aproximar dele e ajudá-lo. Então o cristão, ele uma forma coletiva tem que ter a sua posição de dizer que aquilo está errado, mas ao mesmo tempo ter íntima compaixão de ajudar aquela pessoa, para que aquela pessoa se levante novamente. E quando o apóstolo Paulo diz, olha, entrega essa pessoa para Satanás, irmão, não é espiritualmente dizer, diabo, pega essa pessoa no colo e carrega ela. Não é isso, meu irmão. Tem gente que pensa que é dessa forma, né? Porque ele diz assim, olha, eu quando já disse que tal ato praticou, seja entregue a Satanás. Então tem pessoa que pensa assim, ó, essa pessoa está no pecado, está no erro, então vamos orar, vamos pedir para o diabo pegar ela e levá-la para o quinto dos infernos. Também não é esse tipo de conduta que Paulo está ensinando aqui. Quando Paulo está falando sobre entregar a Satanás, é que a nossa posição é deixar claro para aquela pessoa que aquele tipo de conduta de vida não tem nada a ver com a vida espiritual em Cristo, da convivência da igreja, porque a igreja é lavada, remida, é santificada pelo sangue de Jesus. A igreja tem que ser santa, porque Jesus vem buscar um povo santo e irrepreensível. Um povo puro, um povo que anda em santidade. Agora a pessoa está andando, não é o fato de cometer pecados, todo mundo está sujeito, mas a conduta de vida pecaminosa, ela tem que ser exposta, em certo sentido, confrontada, contestada, para que a pessoa se sinta envergonhada do ato que praticou. Então a posição que Paulo está colocando é que dizer para aquela pessoa, você está na mão do diabo, o diabo está dominando você. Você não está vivendo de fato no corpo igreja, você está vivendo no mundo. E o mundo a Bíblia é bem clara em relação a quem vive no mundo. Quem vive no mundo está na mão do diabo, porque o mundo jaz no maligno. O sistema que impera nesse mundo é o poder das trevas.
Então a pessoa tem que ficar na cabeça dela que ela não faz parte da igreja, ela, naquele estilo de vida que ela está vivendo. Se é uma conduta pecaminosa, é um estilo de vida, faz parte dela, é um problema de caráter, então aquela pessoa não faz parte do corpo de Cristo, não faz parte da igreja. Agora a pessoa pecou, errou, falhou, a pessoa tem que ser tratada. E essa pessoa também tem que ser tratada também. Então Paulo está dizendo que a nossa posição não é expor publicamente a pessoa ao envergonhá-la, mas a nossa ação de conduta de vida como cristão, ao lidar com esse problema e confrontá-lo, não é dizer você é um pecador, safado, pilantra, você não presta, não é isso que Paulo está ensinando. Paulo está dizendo que o nosso estilo de vida é demonstrar para aquela pessoa qual é o domínio que ela está vivendo. Porque o nosso estilo de vida tem que ser diferencial, santidade, verdade, compromisso com Deus. Então o estilo daquela pessoa vai demonstrar para ela que ela está vivendo debaixo das trevas, poder de Satanás. Então a pessoa, ela de fato, conscientemente ela vai se entristecer. Poxa vida, eu estou na igreja, estou participando dos cultos, estou dando dízimo, estou tomando ceia, mas o meu estilo de vida é pecaminoso. Então como que esse povo é diferente? Então a vida, a conduta, uma fala, uma palavra, aquela pessoa demonstra para que ela não está andando correto. Então por isso que Paulo diz para que essa pessoa seja entregue a Satanás, para que a carne seja destruída, a consciência carnal seja destruída, que a Bíblia fala assim, que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. O que são essas fortalezas? É uma consciência, é uma atitude cauterizada na mente da pessoa que se tornou uma fortaleza, quer dizer, consciência cauterizada. Então essa consciência, essa mentalidade carnal tem que ser destruída pela conduta irrepreensível em santidade da igreja, como luz e sal. Então a pessoa se sente mal, se sente ruim, não se sente humilhada por uma conduta nossa de ataque a ela, não, mas uma conduta de amor que vai demonstrar para ela que ela está caminhando errado, que nós estamos trabalhando em prol da verdade, do compromisso e da santidade com Deus. Então a pessoa, a carne dela, a consciência dela é destruída, para que o espírito dela seja salvo. Amém? Então é isso que Paulo está ensinando para a igreja. Então nós devemos ver uma beleza infinita da santidade, mas também temos que olhar que também existe a terrível dor, tá, da miséria de viver no pecado e a infinita condenação que é o pecado. Nós temos que estar de olho nessas duas situações. Uma que nós somos salvos em Cristo, mas demonstrar para essas pessoas que a nossa vida diferenciada desse mundo demonstra para ela também que se ela não se converter verdadeiramente, não andar em santificação, ela está condenada a um mundo de trevas, a uma separação eterna da presença de Deus. Amém? Então, quando Paulo está dizendo aqui, ele não está tratando de criticar, de julgar, de condenar, mas mostrar-se ferido, se mostrar comovido, surpreso, machucado com aquela conduta daquela pessoa. A pessoa tem que ver que nós não estamos criticando ela, que nós não estamos expondo aquela pessoa, mas que nós estamos feridos com aquilo, com aquela situação daquela pessoa, que nós queremos que ela se ajuste, que ela se levante, que ela se ajeite a sua vida diante da palavra de Deus. Amém? Então nossa vida tem que confrontar, nossa conduta tem que confrontar. O que Paulo está dizendo é que algo deve ser feito em relação à pessoa. Ser entregue a Satanás, isto significa considerar que esta pessoa, ela está vivendo o mundo e não está vivendo a igreja. Ela está vivendo o mundo e não a igreja. Amém? Então quando nós se posicionamos como luz, como sal, como diferencial, e se posicionamos em ajudar aquela pessoa, então a nossa atitude está dizendo para aquela pessoa assim, que ela precisa repensar sobre o seu estilo de vida. Então nós devemos confrontar, não é passar a mão na cabeça, coitadinho, coitadinha, não, irmão. Temos que confrontar, está errado, está errado. Quem está certo, está certo. Amém? Dois amigos seus estão brigando, aí você, poxa, os dois é meu amigo. Então você não quer ficar do lado de ninguém. Não, nem vi o que aconteceu. Você tem que ficar sempre do lado da verdade.
do lado que é justo, do que é certo. Não importa se o outro amigo vai ficar ofendido, mas você, a sua verdade tem que confrontar. Você está errado e ele está certo. É assim que tem que ser, as coisas têm que ser na igreja também. Vocês entenderam, meu irmão? Uma disciplina coletiva, né? Mas em amor, com o propósito de trazê-lo de volta ao caminho correto. Temos que confrontar, mas também em amor, para que a pessoa se levante. Amém? A ideia não é um castigo, mas sim um despertamento. É refazer a pessoa que está em pecado. Então a igreja precisa se posicionar para quê? Para que essa pessoa se levante. Amém? Eu vou terminar semana que vem esse ensino, porque as horas não nos deixam.